Olá pessoal, dando continuidade à nossa aula. Hoje a gente vai estar com a nossa aula 4 do nosso mini curso. O título da nossa aula hoje é Força Eletromotriz e Tensão, certo? O que vai ser essa força eletromotriz? A energia fornecida pelo gerador para cada elétron depende do tipo de gerador utilizado. No caso dos eletroquímicos, essa energia vai variar de acordo com a reação química usada na obtenção da corrente. Para indicar a energia fornecida pelo gerador aos elétrons, foi definida uma grandeza denominada força eletromotriz. Essa grandeza ela é definida como a energia recebida por cada unidade de carga que passa pelo gerador. Ou seja, a força eletromotriz vai ser a energia recebida dividido pela carga, certo? Então, essa é a nossa força eletromotriz. É a energia recebida, onde eu vou representar pela letrinha E. E a carga a gente já reconhece das aulas anteriores, que é representado pela letra Q. Certo? No sistema internacional, a unidade de força eletromotriz vai ser volt. Então, toda vez que eu estiver falando em força eletromotriz, a gente sabe que a nossa unidade vai ser volt. E ela é representada pelo símbolo V, em homenagem ao italiano Alessandro Volta, o inventor da pilha, certo? Assim, pela definição anterior, a gente tem que 1 volt é igual a 1 joule dividido por coulomb, ou seja, 1 volt corresponde a 1 joule dividido por coulomb. Então, a gente vai ver um exemplo dessa força eletromotriz. Diz o seguinte, uma pilha de força eletromotriz 1,5 volts, ou seja, 1,5 volt, é usada para acender uma lâmpada. Sabemos que os elétrons saem pelo polo negativo da pilha. No entanto, o sentido convencional da corrente I é o oposto ao sentido do movimento dos elétrons, sabendo que a carga elementar é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Calcule a energia fornecida pela pilha para cada elétron que passa por ela. Então, a gente vai calcular essa energia fornecida que a gente acabou de ver na equação anterior. Então, vamos lá. Sendo E a nossa força eletromotriz e esse Ezinho aqui, a energia fornecida pela pilha para cada uma carga, que a gente representa pela letra Q. Ou seja, a minha força eletromotriz é igual à energia fornecida pela pilha dividido pela carga. Aí ele quer a energia fornecida pela pilha. Então, a gente vai fazer uma regrinha de meio pelos extremos. Então, a energia fornecida pela pilha é igual, esse que é a minha força eletromotriz, vezes a minha carga. Aí a gente sabe que esse meu é a minha força eletromotriz. A questão já diz que é 1,5 de volt. E a minha carga, a questão já dá, né? Que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, agora é fácil de descobrir quem é essa energia fornecida pela pilha. Então, é só usar essa equação. A energia fornecida é igual à força eletromotriz vezes a minha carga. Aí vamos só substituir os valores. Quem é esse meu E? Que no caso é a força eletromotriz. É 1,5 de volt vezes a minha carga. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Aí agora é só fazer as continhas. 1,5 vezes 1,6 vai dar
2,4 vezes 10 elevado a menos 19 joule. Ou seja, a minha energia fornecida é igual a 2,4 vezes 10 elevado a menos 19 joules, certo? Acredito que até aqui tudo bem, é tudo entendido. Então vamos seguir adiante. Bom, já que a gente falou de força eletromotriz, a gente viu como se calcula, a gente agora vai estudar um pouco sobre tensão. O que é tensão? Dentro do gerador, o elétron ele recebe certa quantidade de energia. No entanto, uma pequena parte dessa energia ela é perdida dentro do próprio gerador. Por isso, ao sair dele, o elétron tem energia um pouco menor do que é recebida. Então, a gente vai definir a tensão entre os polos do gerador sendo como? Toda vez quando eu estiver falando de tensão, eu vou representar pela letra U. Então, o que vai ser essa tensão? Vai ser a energia com que sai a carga dividido pela essa carga. Então, essa é a tensão, a energia com que sai a carga dividido pela carga. Então, a gente vai reparar que essa definição ela é quase idêntica à força eletromotriz. Então, elas são quase idênticas, mas vamos ver qual é a diferença entre a tensão para a força eletromotriz. A diferença entre elas é que a força eletromotriz nos indica, esse Ezinho da força eletromotriz, nos indica qual a energia total de cada unidade que a carga recebeu. Enquanto que a tensão, quando eu represento pela letra U, nos informa com qual energia sai a carga. Ou seja, para os geradores reais, temos em geral que a tensão ela é menor que a força eletromotriz, certo? No entanto, frequentemente consideraremos o gerador como ideal. Então, neste não há perda interna da energia. Assim, a tensão é igual ao meu Ezinho, que é a força eletromotriz, que no caso é o gerador ideal. Então, pela definição, percebemos que a unidade de tensão é a mesma da força eletromotriz. Que unidade de tensão é essa? É o volt, certo? Tanto a força eletromotriz como a tensão, a sua unidade de medida será o volt. A tensão U é também chamada de diferença de potencial, ou seja, eu posso até representar apenas como DDP. Toda vez que eu vou falar de tensão, eu estou me referindo a DDP, que é a diferença de potencial, certo, pessoal? Vamos ver o que vai ser um circuito elétrico, né? A gente já ouviu muitas vezes falar em circuito elétrico, mas não entende de fato o que é circuito elétrico. Bom, um circuito elétrico é um conjunto de aparelhos interligados eletricamente de forma apropriada. Ele também é constituído pelo menos por um gerador elétrico, que fornece a energia, por um receptor, que recebe a energia, e por condutores elétricos que interligam os aparelhos. O circuito elétrico mais simples ele pode ser constituído, por exemplo, por um interruptor, uma bateria e uma lâmpada. É o que a gente observa aqui, ó, o interruptor, aqui a gente tem a bateria e aqui a gente tem a lâmpada. Esse aqui é um esquema básico de um circuito elétrico. Agora a gente vai ver os elementos que formam esse circuito elétrico. A gente vai observar que são elementos bem pertinentes e bem presentes no nosso dia a dia. O primeiro deles é o gerador. O que é o gerador? Ele é o aparelho capaz de transformar qualquer tipo de energia em energia elétrica. Sua principal função é fornecer a energia para as cargas que o atravessam. Então, aqui a gente tem a nossa corrente elétrica, né?
a intensidade. E aqui a gente tem nossos polos, o negativo e o positivo. O positivo é o maior e negativo é o menor. Outro tipo de circuito elétrico, de elementos de circuito elétrico, são os químicos. O que são eles? São aqueles que transformam a energia química em energia elétrica. Aí aqui a gente tem vários exemplos. Temos aqui as baterias de celulares e as pilhas. Eles são elementos de um circuito elétrico, no caso, são químicos, e que transformam a energia química em energia elétrica. Então, temos esses três exemplos aí. O outro são os mecânicos, aqueles que transformam energia mecânica em energia elétrica. Que no caso aqui a gente tem a energia eólica, né? Que de certa forma ela é transformada em elétrica, tem utilidade em elétrica. Outro elemento de um circuito elétrico é o receptor. O que vai ser esse receptor? Ele é o aparelho responsável por transformar energia elétrica em outras formas de energia, não sendo exclusivamente a energia térmica. Aí aqui a gente tem esses exemplos. No caso temos o ventilador, o liquidificador, o motor. Outro elemento é o resistor. Ele é um elemento responsável por consumir energia elétrica e convertê-la em calor, ou seja, a energia térmica. Esse fenômeno é chamado efeito Joule, que foi o que eu mostrei para vocês na aula de número 3. Aí, como exemplos do efeito Joule, a gente tem esses elementos: o ferro de passar, chuveiro elétrico, secador, elemento de chapinha, uma torradeira e assim por diante. Esses aqui são conhecidos como efeito Joule, né? Outros elementos de um circuito elétrico são os dispositivos de manobra. Eles são os responsáveis por desligar ou acionar o funcionamento de um circuito elétrico. E aqui é a representação desse esquema. No caso aqui são os interruptores, né? As chaves. Outro também elemento de um circuito elétrico são os dispositivos de segurança. Eles são responsáveis pela interrupção da passagem da corrente elétrica, quando uma grande intensidade elétrica, maior que o suportável pelo aparelho, é atravessada. Então, isso aqui é o esquema de um dispositivo de segurança. Aí aqui temos os exemplos desses dispositivos de segurança. E por último, a gente tem os dispositivos de controle. Eles medem ou identificam a corrente elétrica ou a DDP, né, que é a diferença de potencial entre os dois pontos. O primeiro desses dispositivos de controle é o amperímetro. O que é o amperímetro? É aquele elemento, né, onde ele mede a intensidade da corrente elétrica. Então, ele mede a intensidade da nossa corrente elétrica. Aí aqui está o esquema. E o próximo é o voltímetro. Ele vai medir a voltagem entre dois pontos. O amperímetro mede a intensidade e o voltímetro mede a voltagem entre esses dois pontos. Aí aqui a gente tem exemplo dos voltímetros, né? Bem conhecidos no nosso dia a dia. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de número 4. Espero que vocês tenham compreendido e até a nossa próxima aula, tá certo? Até lá!